O texto que vamos ler hoje está em Mateus capítulo 7, do versículo 7 ao 10. E diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Esses dias eu estava lendo um livro do C.S. Lewis intitulado A Última Noite do Mundo. E em um dos capítulos, o autor ele vai falar sobre a oração. E ele começa com a seguinte pergunta: como podemos saber que a oração que fazemos tem uma resposta como consequência dela, e não por qualquer outro motivo? Como podemos estabelecer assim um nexo causal entre pedido e resposta? E o C.S. Lewis ele vai dizer que isso não pode ser obtido pelo método científico, experimental, clássico, porque isso esvaziaria o próprio sentido da oração. Ele propõe então que coloquemos as nossas orações e o exame das nossas orações do ponto de vista relacional e tratamos como qualquer outro pedido que fazemos aos nossos semelhantes. Um pai que pede a um filho que arrume o seu quarto, um filho que pede ao pai que compre uma bicicleta, um empregado que pede ao chefe que lhe dê um aumento. E como essas pessoas podem saber que aquilo que elas pediram é exatamente, elas receberam aquilo que elas pediram? E o C.S. Lewis ele vai dizer que isso é por causa do relacionamento. Quanto maior o nível de relacionamento que temos com alguém, maior a precisão que temos do conhecimento e da certeza. E é exatamente isso que Jesus traz nesse texto. Ele fala sobre um relacionamento, uma oração como relacionamento. Ele trata os nossos pedidos como uma relação de um filho que pede a um pai, uma relação íntima, uma relação próxima. E o que é que acontece quando nós olhamos? O que aprendemos quando nós olhamos as nossas orações como um relacionamento e não simplesmente como pedidos avulsos? E a primeira coisa que nós podemos aprender é que Deus sabe o que é melhor para as nossas vidas. Assim como um pai sabe o que é melhor para o seu filho. Deus é infinitamente mais sábio do que qualquer pai. E Ele sabe muito mais do que nós sobre nós mesmos. Quantas vezes eu não me vi pedindo a Deus pedra no lugar de pão? E quantas vezes eu não fiquei chateado porque Deus me deu o pão em vez da pedra? Mas Deus ele cuida de nós. Ele é um Deus sábio e um Deus que se importa e que sabe muito mais do que nós mesmos. A segunda coisa que aprendo aqui é que podemos colocar os nossos desejos, por mais infantis e por mais triviais que sejam, na presença de Deus. Por quê? Porque é um relacionamento. Você tem que pedir, eu tenho que pedir a Deus aquilo que está no meu coração, mesmo sabendo que é tolo, não aquilo que hipoteticamente deveria ser o correto. Porque ao expor os meus desejos, eu me relaciono com Ele, eu me mostro a Deus e Deus se mostra a mim. Se nós colocarmos diante dele o desejo hipotético, aquilo que deveria ser, nós esvaziamos, nós mostramos a Ele outra pessoa que não somos. Por último, o relacionamento com Deus nos ensina que Ele é quem nos molda. Geralmente nós estamos acostumados a tratar a oração como algo que nós pedimos e Deus se encaixa ao nosso pedido. Mas é o contrário. Nós, na oração como um relacionamento, nós nos moldamos ao padrão de Deus. Nós nos tornamos cada vez mais semelhantes a Ele. Assim como um filho que se torna mais parecido com o pai, com o seu relacionamento. E esse é o meu desejo para mim e para você. Que nós possamos encarar nossas orações diante de Deus como um relacionamento de um filho que pede a um pai, que se envolve com Ele, que sabe que o Pai sabe o que é melhor para as nossas vidas, que conhece o Pai, que expressa os seus desejos diante do Pai e principalmente que se relaciona e é moldado por esse Pai.